na primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo inteiro, o primeiro capítulo inteiro. Esta é uma carta que Paulo escreveu. Alguns historiadores, eles falam que talvez foi a primeira carta que Paulo escreveu às igrejas. De todas as igrejas, talvez essa foi a primeira carta que Paulo escreveu. E foi uma carta uma igreja que Paulo fundou também, junto com Silas. Não sei se vocês lembram daquele episódio de Paulo e Silas na prisão, né? Nesse momento, nesse contexto, na verdade, é que essa igreja é fundada. Vamos ler então, diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Silvano, olhem, quando ele fala aqui Silvano, é Silas, só que Silvano era o nome grego de Silas. Por quê? Porque ele estava falando num contexto para a Grécia. Essa era a cidade onde ele estava, o país, onde Tessalônica existia, na Grécia. Então ele disse, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Eu quero, permaneça aí rapidinho, eu quero dizer que nós vamos ver nessa manhã essas três, digamos assim, marcas de uma igreja. Olha, a obra da vossa fé, o trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus, certo? Continuemos então. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Paulo está dizendo, amados, ninguém aqui escolheu Deus. Foi Deus que escolheu você. Aleluia. Ninguém aqui disse, olha, eu decidi seguir. Sabe por quê? Porque por nós mesmos a gente não tem essa capacidade. Deus coloca no nosso coração o desejo de buscá-lo. Semana passada, eu não sei se foi semana passada ou retrasada, eu citei a frase de alguém que disse que Deus ele fez o homem com um vazio no coração do tamanho dele. Ou seja, Deus ele nos fez com um vazio no coração, que só quem pode preencher é Ele mesmo, é Deus. Continuemos então. Porque o nosso evangelho, Paulo está falando, olha, nós chegamos... E o nosso evangelho, a nossa pregação, não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Caia. Olha que igreja, era uma igreja exemplar. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Que igreja linda. Olha aí como é maravilhoso. O apóstolo Paulo está falando, olhe, igreja, a fé de vocês é tão conhecida, não apenas onde vocês estão, não apenas na Caia, na Macedônia, mas onde vocês são ouvidos. A sua fé se espalhou de tal maneira
que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Imagina aí as pessoas dizendo: olha, a fé da igreja em Valença do Minho, seja a igreja Ágape, Videira, porque nós entendemos que nós não somos separados por denominações, nós somos a igreja do Senhor. Imagina que as pessoas lá fora digam: olha, a igreja de Cristo em Valença está se movimentando de uma maneira tão especial, o poder do Espírito tem manifestado de uma maneira tremenda, a fé dessa igreja é tão tremenda que ninguém precisa falar, tem uma igreja lá que se reúne em Valença do Minho. Não, eles dizem que está sendo espalhada pela Europa toda, que é uma igreja poderosa, que tem fé, que tem amor, que tem esperança. Glória a Deus. Então diz assim: porque eles mesmos, olha como aconteceu o evangelho naquele lugar, anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. As pessoas abandonavam os ídolos, queimavam os ídolos para ir atrás de um Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Glória a Deus. Olha, é tremendo quando nós observamos a palavra. Estava a falar então que Paulo, ele escreve, talvez muitos historiadores falam que talvez essa primeira epístola dos Tessalonicenses seja a primeira das existentes e pode ser a carta mais antiga do Novo Testamento. Os ensinamentos que Paulo tem nessa epístola têm como principal foco a vinda de Jesus no futuro, incluindo as dificuldades que enfrentarão antes do seu retorno, a ressurreição dos cristãos e a vinda de Cristo. É o que trata mais ou menos toda essa primeira carta. E eu gostaria de não fazer um estudo profundo, porque não temos tempo, mas analisar um pouco aquilo que Paulo está falando. Paulo, então, ele, como nós vimos, usa o nome latino Silvano para falar Silas, mas era Silas que estava lá, e também, muitas vezes nós estamos olhando aqui nesse contexto que Paulo estava com seus discípulos, ele estava não apenas com Silas, não estava apenas com Timóteo, mas também estava com Lucas. Lucas, ele escrevia as cartas de Paulo. Lucas era o escriba. Então, eles estavam aí nesse contexto. Silas participou da plantação da igreja de Tessalônica. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, verso 4. Atos capítulo 17, no verso 4. Atos 17, 4. Diz então assim: e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Veja como começou. Pode voltar para o 4. Como começou. Olhe, começou assim a igreja de Tessalônica. A igreja em Tessalônica, Paulo e Silas estavam pregando a palavra, e também uma grande multidão. Você já imaginou? Já imaginou você começar a pregar a palavra e começar uma grande multidão aqui em Valença se reunir, assim como teve o festival aqui, uma grande multidão, só que pregando a palavra e pessoas se convertendo a Jesus? Gregos, filósofos, religiosos. Hoje, no nosso contexto, seria pessoas ateus que não acreditam no Senhor, que dizem assim: Deus não existe, é pela minha força, é pela minha capacidade, é pelo meu trabalho. Mas pelo testemunho de vida de homens e mulheres, eles olham e dizem: rapaz, verdadeiramente há um Deus poderoso aqui na terra, que pode transformar. Aí olham e dizem assim: Estevão, esse aí devia estar queimando no inferno.
Ele agora é cristão? A sua vida foi transformada? O que aconteceu? Que foi que houve com esse homem? Porque, como Paulo disse, o nosso evangelho, ele não chegou até vós apenas com palavras, mas com poder e no Espírito Santo. E o poder e o Espírito Santo transforma vidas. Transforma, e amados, ele continua a transformar vidas. Paulo provavelmente encontrou também Timóteo em Listra durante sua primeira viagem missionária. Isso você vai encontrar em Atos capítulo 14, mas não precisa abrir agora. E Timóteo não é mencionado aqui explicitamente como fundador da igreja tessalônica, mas Paulo o mandou a Atenas, ou de Atenas, para ajudar nessa igreja que recém estava sendo plantada. As notícias, então, encorajadoras de Timóteo sobre a igreja de Tessalônica motivaram Paulo a escrever esta carta. Timóteo manda notícias para Paulo e diz assim: olha, esta igreja realmente é diferenciada. Esta igreja é uma igreja que é conhecida pela sua fé, pelo seu amor e pela sua esperança na volta de Cristo. Era uma igreja que vivenciava a verdadeira fé. Era uma igreja que podia vivenciar o verdadeiro amor. E era uma igreja que estava preparada para a volta de Cristo. E aqui eu gostaria de dar uma pausa e perguntar: nós estamos vivenciando uma fé verdadeira? Nós estamos experimentando o amor de Cristo uns com os outros? E como nós estamos nos comportando em relação à esperança da volta de Cristo? Fica aí essas perguntas, para que a gente possa responder com sinceridade, não em voz alta, mas ao nosso coração, na nossa mente, e responder verdadeiramente: eu tenho sido uma igreja. Igreja não são essas quatro paredes, amados. Igreja somos nós. Igreja é você. Igreja sou eu. Igreja é onde está o ajuntamento dos santos para louvar e glorificar a Deus. E isso é igreja. Nos tempos do Novo Testamento, então, igreja poderia ser uma referência genérica a qualquer ajuntamento ou assembleia, que era do grego eclesia. Mas aqui Paulo especificou esse termo igreja como o conjunto de pessoas que se reúnem em nome de Deus para adorar o Deus vivo. E aí então nós vemos o que Paulo está falando. Vamos agora desmiuçar esse primeiro capítulo. Paulo vai dizer: graças a Deus por vós. Verso 2, damos sempre graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo está dizendo: olha, vocês são sempre lembrados em nossas orações, e damos graças a Deus por vocês. Em suas cartas, Paulo costumava sempre agradecer a Deus pelos destinatários que ele escrevia, né? E ele orava por eles e dizia que eles estavam sempre em suas orações. Mas a única exceção é a carta aos Gálatas, do qual Paulo fez uma forte repreensão. Mas aqui Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica: olha, eu dou graças a Deus por vocês e eu sempre oro por vocês. Mas aí no verso 3 vai dizer assim então: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Olha, é o trabalho da fé. Paulo aqui elogia o trabalho da fé dos tessalonicenses, o esforço, né, que eles têm para amar uns aos outros. E aqui eu quero que você entenda bem: amor não é ficar abraçado e dar beijinho ao seu irmão. Amor também é repreender. Amor também é redarguir. Amor também é dizer: meu irmão, você está errado, mas estou aqui junto com você, para que você possa vencer esse pecado, e juntos vamos crescer. Amor é isso. Amor não é apenas viver aos beijos e abraços. Cuidado, Judas beijou Jesus. É forte. Sentimentos de afeto, eles não querem dizer amor. O que é amor
é expressado unicamente por um ser, na sua maneira exponencial, porque Deus amou tanto ao mundo, que entregou seu Filho unigênito para morrer, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Esse é o amor. Não existe ninguém, amados, nesse mundo, não existe ninguém que seja capaz de expressar tão grande e maravilhoso amor. Não existe. Só Jesus. Só Jesus nos amou. É importante que a gente entenda isso. Jesus, ele nunca disse para nenhum dos seus discípulos: eu te amo, João. Ele demonstrou com a sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer: olha, nosso evangelho não chegou em palavras. Quando ele fala palavras, é expressões bonitas, palavras carinhosas. Muitas vezes Jesus falava forte, mas mesmo assim estava junto a ponto de entregar a sua vida, como ele fez pelas suas ovelhas. Não existe melhor pastor do que ele. O único pastor que deu sua vida pelas ovelhas chama-se Jesus Cristo. Eu estou aqui como pastor auxiliar da igreja, porque o pastor principal é ele, o Espírito Santo. Mas não me veja como alguém que vai dar a vida por você, porque eu não sou capaz disso. Não me coloque numa estante e diga assim: ah, esse aí é o cara. Não, talvez o cara de pau. Eu digo sempre, porque como pastores aqui, como líderes, muitas vezes corremos o risco das pessoas olharem para nós e dizer: ah, eu sou tão falho, ou talvez mais falho do que você. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele me colocou aqui nesse lugar, para poder conduzir o seu rebanho, porque não é meu rebanho, é o rebanho do Senhor. E por isso eu tremo e temo. Minha família sabe disso. Minha esposa e meu filho, que todos os dias estão comigo, sabem disso. Que se eu faço a obra do Senhor, não é por vontade própria, porque como eu já disse e repito, não pedi nem queria ser pastor, mas o chamado foi tão forte, que tudo que eu fazia não dava certo, até que eu disse: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Muitas vezes, amado, a gente corre da presença do Senhor. Você não vai achar em nenhum lugar igreja perfeita. Você não vai achar em nenhum lugar pessoas dentro da igreja que sejam totalmente confiáveis. Você não vai achar em nenhum lugar do mundo pessoas que você possa dizer assim: olha, sabe por quê? Porque somos humanos. E se você está achando que vai achar em algum lugar desta terra uma igreja onde seja mil maravilhas, deixa-me dizer para você, sinceramente, você está enganado. Porque, primeiro, quando você chegar, aí essa igreja deixou de ser perfeita. Porque o maior imperfeito é você, sou eu. Não busquemos uma igreja, porque, olha, mas rapaz, tu já viu Daniel falando com Olavo, de fulano? Minha função, se eu ver isso, é chegar: Olavo e Daniel, vamos orar por fulano. Porque se você ouviu e fica com o coração magoado e não orou, você também está pecando. Precisamos então, amados, voltar a ser como essa igreja de Tessalônica. Era uma igreja que era conhecida pela obra da sua fé. É lógico que a palavra muitas vezes diz: olha, não é por obras. Mas se a fé dos cristãos ela não tiver frutos e obras, então a fé é vã. É o que a palavra diz.
Não é o que eu estou falando. Então, a obra da fé, perdão, dos Tessalonicenses era conhecida. Era um trabalho de fé. Eles buscavam essa fé no Senhor e faziam as obras da fé. Mas também era conhecido também o trabalho do amor. Era uma igreja que era conhecida porque amava não apenas os membros da igreja, mas também amava os de fora. Qual é a marca principal de Jesus? Jesus olhava para os perdidos e olhava com compaixão. Sabe o que é compaixão? É você tomar o lugar da outra pessoa e sentir. E sentir. Muitas vezes a gente já cauterizou a mente de tantas notícias ruins que ouvimos na terra, que a gente não tem mais dor pelo outro. Você já percebeu isso? Graças a Deus aqui não tem muito isso, mas no Brasil, com os jornais sensacionalistas, costumávamos dizer, né, se nós espremermos o jornal, sai sangue. Porque eles fazem questão de lançar tantas notícias ruins para quê? Para que isso vai ficando aí natural. Isso é natural. Não tem nada de natural naquilo que o mundo vivencia. É natural. O casal que não é heterossexual não tem nada de natural. E aqui nós precisamos entender, amados, que como igreja nós devemos atrair essas pessoas. Não deixando que elas se sintam rejeitadas, mas também abraçadas nesse lugar. Mas também deixando que elas conheçam a verdade para que abandonem essas práticas. Porque Deus, Ele ama essas pessoas, mas abomina o pecado. A grande questão da nossa vida é essa. A grande questão da igreja é essa. A gente precisa entender que como igreja nós somos chamados para ser diferença nesta geração. Paulo, então, ele entende que a igreja de Tessalônica, ela tem buscado trabalhar nas obras da fé, trabalhar no amor que elas vivenciam, não apenas um entre os outros, mas com o mundo, e na paciência da esperança em nosso Senhor Jesus. Paulo, então, elogia por essas atitudes os tessalonicenses. O trabalho da obra deles estava evidente no fato de que o evangelho se espalhava não apenas em sua província, a Macedônia, como também na Caia, que era uma província vizinha. E a paciência de ter sido especialmente necessário em meio à perseguição. Olha, semana passada o pastor pregou, né, sobre justamente a volta de Cristo. E nós precisamos estar atentos, amados, porque está cada vez mais perto. Cada vez está chegando mais e mais perto. A palavra é clara. Ouviremos rumores de guerra, fome, secas, o sol, a lua. Estamos nos últimos tempos. A palavra diz que o Senhor virá como um ladrão na noite, em meio à noite. Não sabemos qual é a hora. Apenas devemos estar prontos e preparados. Eu não posso dizer a vocês, porque nem mesmo o próprio filho sabe, isso em Mateus capítulo 24 vai falar isso, nem o próprio filho sabe, só o pai sabe qual será a hora que ele vai voltar. Mas precisamos estar preparados e prontos como igreja. E aí, justamente, quando eu olhava para esse texto, para essa história dessa igreja, eu posso ver uma igreja que estava preparada. E talvez não era a igreja perfeita, como eu falei, não existe igreja perfeita, mas era uma igreja que buscava com afinco viver
uma vida mais próxima à palavra, aquilo que Deus tinha, o seu propósito. Aí Paulo então vai dizer, olhe, sabemos, amados, verso 4, que a vossa eleição é de Deus. Apesar de Paulo ter elogiado o trabalho dos Tessalonicenses, Paulo lembrou a eles que foi Deus quem escolheu, e não foi que eles escolheram Deus, e que eles eram amados por Ele. E é isso que nós temos que lembrar na nossa vida, amados. Cada vez, porventura, que alguém dizer, olhe, eu realmente admiro você, você tem que dizer uma coisa, não é por mim, não sou eu, Ele que me escolheu, Ele que me capacita, é por pura graça. Não é por mim, amados. Nada é por nós, tudo é por Ele, para Ele e para a glória dEle. Paulo também vai dizer, verso 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito, e em muita certeza, como bem sabeis, que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. Verso 6, e vós fostes feitos, nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito. O Evangelho é mais do que uma mensagem de palavras. Ela é uma mensagem que vem com poder e com o Espírito. E mais, o Evangelho, ele, na verdade, não é apenas palavras lançadas, porque as palavras elas vêm e vão e o vento leva. A maior prova de um evangelho genuíno é a vida de uma pessoa. Essa é a maior prova. Porque quem antes bebia, não bebe mais. Quem antes roubava, não rouba mais. Quem antes se prostituía, não se prostitui mais. Quem antes fazia aquilo que era errado, agora procura viver uma vida certa. É essa a maior prova do evangelho. Muitas pessoas estão em busca de um evangelho que é apenas movimento. Mas o que nós precisamos buscar é a transformação de vidas. Porque lá fora, na Ubanda, no Candomblé, há movimento, há pulo, há grito, só que não há transformação. Mas na igreja de Cristo, há transformação e poder de Deus. Essa é a grande diferença, amados. Eu não quero que Deus conheça a minha vida e muito menos a vida desta amada igreja, por uma igreja que vive apenas buscando coisas externas que podemos achar em qualquer lugar. Eu quero que nós sejamos conhecidos por uma igreja que vive um evangelho genuíno na palavra do Senhor. Esse é o evangelho genuíno. Paulo está dizendo, olha, igreja tessalônica, você está sendo conhecida pelo seu trabalho, pelas obras da fé, pelo amor e pela esperança. A esperança que vocês têm na volta de Cristo. Nos tempos do Antigo Testamento, essas províncias incluíam cidades importantes como Filipos, Atenas e Corinto. E Tessalônica era a capital da Macedônia. Parece então uma estratégia missionária de Paulo. E que essa estratégia deu certo, porque ele se concentrou nessa cidade. Sabe qual é a nossa estratégia e por que Deus nos colocou aqui nessa cidade? Apesar de que eu relutei muito por já ter muitas igrejas aqui e a liderança sabe, nosso primeiro alvo era Cerveira, que não tinha na época nenhuma igreja, mas a prova é Deus nos trazer aqui, a esse local que nós achamos. E por que Deus está levantando igrejas em Valença do Minho? Porque esse lugar é estratégico, não apenas para Portugal, mas para a Espanha. E não apenas para a Espanha, mas para a França. E não apenas para a França, mas para a Itália. E não apenas para a Itália, mas para outros lugares da Europa. Deus é um Deus estratégico.
E Deus levanta homens e mulheres com estratégia. Vocês sabem que nós estamos sonhando já desde o início. E em nome de Jesus, o sonho vai se tornar realidade. Chegou uma família que vive na Espanha. Né, Rafa? Né, Cris? A nossa primeira célula na Espanha está sendo gerada. Sabe o que é isso? É puro Deus. Porque se fosse por mim, a gente não saíra daqui. Mas Deus, Ele faz a obra dele como Ele quer. E assim nós vamos espalhando o amor de Cristo aos povos. E assim vamos fazendo discípulos de Cristo por todas as nações. Não adianta, amados. Nós precisamos buscar ser uma igreja que realmente entenda que o Evangelho, ele é não apenas por palavras, mas principalmente é exemplo vivido. Quando as pessoas olharem para você e digam assim, olha, como o Bruno está diferente. O que aconteceu com o Bruno? Ele foi atingido pelo amor de Cristo. E Bruno dizer assim, olha, antes eu fazia isso, aquilo. Hoje eu não faço mais, porque agora não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. As coisas que antes eu fazia na carne, agora eu vivo pelo Espírito de vida. Glória a Deus. Mas uma outra questão que essa igreja estava vivenciando, e que eu creio, amados, que é um tempo que vamos vivenciar, porque se aproxima o tempo da vinda de Cristo. Perseguição. Em meio a tudo isso, a igreja estava trabalhando nas obras da fé, vivenciando o amor e na esperança. Em meio a tudo isso, era uma igreja perseguida. Nós estamos hoje vivendo o evangelho light. Hoje ninguém nos incomoda. Mas chegará o tempo em que alguém vai entrar por essas portas e vai querer fechar este local. E aí nós vamos ver quem realmente é separado por Cristo ou não. É no tempo de perseguição que a igreja de Cristo mais cresceu. Não é no tempo em que a gente está assim, olha, aqui é uma maravilha, olha, isso é como sempre sonhamos. Mas a perseguição hoje não vai ser como antes. A perseguição já está acontecendo. Porque querem calar a voz dos profetas. Querem calar a voz daqueles que digam coisas contrárias à ideologia que o mundo prega. Estão censurando. Isso é a perseguição também. E nós precisamos nos levantar como igreja. E aí vamos ver realmente quem está debaixo desta palavra, ou quem apenas quer dar ouvidos àquilo que o mundo prega. Ser conivente com o mundo, com o que o mundo prega, na verdade. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser como esta igreja. Esta igreja, ela estava sendo perseguida na sua época. Mas mesmo a perseguição, mesmo em meio a essa perseguição, os tessalonicenses, eles aguardavam que o Filho viria e que livraria da ira que havia de vir. É por isso que no verso 10, que é o último, vai dizer assim, não, vamos ler desde o 9. Na verdade, desde o 8, na parte B. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira de hoje e que há de vir. É Jesus que nos livra, amados.
não precisa se preocupar. A palavra, pelo contrário, diz: olhe, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade. Muitas vezes a gente olha assim, né? Ontem uma jovem me perguntava: como vai ser, né? Eu disse: olhe, na verdade, ninguém sabe, né? O que vai acontecer. A única coisa que nós precisamos entender é que a nossa fé precisa estar sempre em Cristo. Se você me perguntar para fazer um fechamento da mensagem, o que fica, pastor? O que fica de exemplo e de experiência dessa igreja para nós? Amados, que assim como a igreja de Tessalônica, esta igreja Ágape possa ser uma igreja que seja conhecida pelas suas obras da fé. Ser conhecida por obras de fé não quer dizer, vamos ser conhecidos porque vamos ter um templo enorme. Não. Obras da fé não são obras da carne. Obras da fé é que eles digam assim: olhe, nessa igreja, verdadeiramente, há um Deus poderoso. Onde aquele que andava o mais perdido de Valença do Minho, que se prostituía e que andava bêbado pelas ruas, como a gente olha tanto na Repsol, aquelas pessoas que chegam de madrugada, hoje teve sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Um Zé da vida. Imaginem esse Zé chegando aqui, sendo liberto. E quando ele voltar para casa, a sua família diz: o que aconteceu contigo? Não quero beber mais. O que foi que houve? Conheci um Deus maravilhoso. Conheci um Deus poderoso. Conheci um Deus que me transformou. Conheci um Deus que renovou a minha vida. Conheci um Deus onde eu não preciso mais a bebida, onde eu não preciso mais a prostituição, onde eu não preciso mais preencher esse vazio que tinha na minha vida, porque Ele já o preencheu. Aleluia! Imagine isso. Oh, Senhor! Oh, Espírito! Oh, Senhor! Necessitamos tanto, Pai! Necessitamos tanto, Senhor! Ser essa igreja, Pai! Que não se preocupe com a vida de ninguém, de falar, mas se preocupe-se com compaixão, de poder olhar para os outros e dizer: Senhor, olha para essa vida e me usa como um instrumento de transformação. Oh, Pai, não queremos ser conhecidos pelas palavras bonitas, não queremos ser conhecidos, Pai, por uma igreja grande, sermos uma igreja grande com estrutura. Não queremos ser conhecidos, Pai, por nada que possa atrair esse mundo, mas queremos ser conhecidos por sermos uma igreja que realmente viva as obras da fé, que realmente possa, Senhor, se deleitar no amor de Cristo uns com os outros e com o mundo, podermos atrair essas pessoas para que conheçam a palavra verdadeira e sejam transformadas aqui. E, Pai, uma igreja que espera, que tem a esperança de dizer: oh, Senhor, combati o bom combate. Oh, Senhor, terminei a carreira, guardei a fé. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a sermos essa igreja. Oh, Pai, nos ajuda
a entendermos o nosso propósito. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua vontade para nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Se temos fugido, nos traz de volta ao trilho da Tua vontade. Nos traz de volta, Pai, ao que Tu tens para nossas vidas. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Aleluia.